Uma introdução à eletrocefalografia, né, de adultos, crianças e bebezinhos. A gente viu a introdução a semana passada e agora a gente vai discutir aqui uma abordagem ordenada na análise do eletro, né, a inspeção visual da atividade de fundo, os padrões que devem ser reconhecidos. Aqueles que estão começando no eletro, né, os interpretadores, né, os leitores novos aqui, frequentemente, de maneira compreensível, eles são sobrecarregados pela quantidade de dados antes que eles possam compreender, né, de maneira de maneira completa, né, o EEG. Então você tem aquela enxurrada de dados que você recebe. Por isso, uma abordagem de rotina, né, organizada, né, na inspeção do EEG facilita a revisão do traçado. Primeira coisa que ele comenta aqui é a calibração. Antes de começar a interpretar o eletro, uma pessoa deve primeiro ter certeza que ele coloca aqui que o estudo, né, na verdade o equipamento, foi apropriadamente calibrado. Antes de você rodar um eletro, né, de gravar um eletro, né, o EEG, gravar um eletro em inglês, que é o recording, né, EEG recording, o tecnologista, né, o técnico, então, o auxiliar, ele primeiro passa, ele checa, né, a voltagem do sistema para ter certeza que o amplificador de todos os canais tem um sinal idêntico. Se tiver um problema nesse estágio, você vai ter um problema com amplificação que pode afetar a interpretação do EEG. Lógico, porque daí você não vai ter os canais todos iguais, né, com a mesma amplitude. Então, uma biocalibração é feita como um passo adicional para a gente certificar da fidelidade do sinal elétrico cerebral, né? E o seu e comumente, né, você faz a calibração com abertura e fechamento ocular, né? Você fala para o paciente abrir e fechar os olhos. Pessoal, quando a gente usa o sinal de calibração, aquilo ali é uma calibração instrumental. Chama-se calibração instrumental. O que é uma biocalibração? Se o equipamento seu não tiver aquele sistema que eu mostrei para vocês de calibração, que você tem a onda quadrada, né, para você checar se o equipamento está bem calibradinho, se todos os sinais estão iguais. Se você não tiver aquilo, você tem que fazer o seguinte: o que é uma biocalibração? Olha que interessante. Deixa eu colocar em vermelhinho aqui. Você tem aqui o narizinho do paciente, vermelhinho. Narizinho do paciente, a boca, cabeça do paciente, bem tortinho a orelha, tá? O que é que você faz? Você coloca um eletrodo de referência aqui direitinho e você vai fazer o seguinte: você vai pegar todos os outros eletrodos e vai colocar num ponto só, que geralmente é o CZ. Aqui os 20 eletrodos num ponto só. Tem os 20 eletrodos aqui num ponto só entrando na máquina e na outra ponta está o referencial, que geralmente a melhor coisa a fazer é você ver primeiro com A1, depois com A2. Né? Se as orelhas estiverem ligadas e algum deles tiver, o A1 ou A2 estiver com problema, você não vai saber qual que está com problema. Então você vai primeiro referenciar todos ao A1, depois todos ao A2, e você vai ver se todos os sinais que saem em todos os canais é o mesmo. Tem que ser, né? Porque a gente fez uma espécie de curto-circuito aqui. Todos os eletrodos estão num ponto só. No caso aqui o CZ. Então o nome disso, para checar se todos os canais estão iguaizinhos, o nome disso é uma biocalibração. Né? Ao passo que quando você faz a calibração vendo o sinal da onda quadrada, você está fazendo ali uma calibração instrumental. Então, essas são as diferenças entre os dois tipos de calibração que você pode fazer, tá? A biocalibração, que você já sabe o que é, e a calibração pela onda quadrada. Orientação e nomenclatura. Colocação dos eletrodos. Familiaridade com a nomenclatura do EEG é importante antes de você começar a interpretar o eletro.
Mas a gente, como está começando, né, pessoal, a gente pode simplesmente colocar do lado ali. Coloca a montagem da cabeça do lado ali, vai olhando os eletrodos, a gente já vai tendo uma ideia de onde é que o sinal está saindo e para onde ele está indo, né? Figura 4 mostra o Sistema Internacional 1020, o padrão, né, de colocação de eletrodos. A nomenclatura 1020 representa o intervalo padrão medido de 10 ou de 20% para a posição dos eletrodos na região anteroposterior, entre o násium, né, assim, na base aqui do nariz, não é no topo, não é na ponta do nariz, é na base você tem o násium. E o inion, que ele fala aqui que é uma proeminênciazinha aqui atrás da cabeça, na linha média, que é um ponto um pouquinho mais baixo aqui no crânio. Se você colocar a mão na região posterior do teu crânio, aqui na nuca, você vai ver que ali tem um... Pode colocar aí. Você vai ver que ali atrás você tem um calinho ósseo. Esse aqui é o seu inion. E outro ponto de referência aqui são as orelhas, a posição das orelhas, né? Cada sítio de eletrodo é representado com uma letra e um dado número. A letra representa que lobo do cérebro o eletrodo representa, né? Ou sobre qual ele está. Por exemplo, F frontal, T temporal, P parietal e O occipital. Os números ímpares, odd numbers, eles estão do lado esquerdo da cabeça, e os números even numbers, os números pares, estão do lado direito da cabeça. O Z marca a linha média, que é o que ele está mostrando aqui. FP1, F7, FZ, CZ, PZ, O1, OZ, né? Desculpe, OZ, O1 à esquerda, O2 à direita e assim sucessivamente. As pessoas, elas se perguntam, muitas vezes, né? E as pessoas se perguntam o seguinte: como é que eu vou ficar medindo? Como é que é esse negócio de 10% e 20%? O que é isso? Olha, é mais simples do que a gente pensa. Você pode fazer assim, ó. Você mede aqui do násium até o inion. Geralmente, na cabeça do adulto, dá 30 centímetros. Se você pegar uma fita métrica, a gente usa fita métrica, tá? Para fazer a montagem da cabeça. Você puxa daqui a aqui, uma fita métrica geralmente dá 30 centímetros. 10% é 3 centímetros. Então, você vai subir daqui até aqui, medindo 3 centímetros. E você vai subir daqui a aqui, medindo 3 centímetros. Perdão. Então a gente faria uma medida de 10% aqui e 10% aqui. E depois seria 20% aqui, 6 centímetros, mais 20% aqui, 6 centímetros, mais 20, vai totalizar aqui 100%. Né? Só que tem um detalhe, pessoal. Às vezes você mede 3 centímetros aqui, você mede 6 aqui e a distância não dá, não bate às vezes a distância. Né? Você mediu 30, mediu 3 aqui, deveria bater, às vezes não bate. Então uma alternativa é você fazer o seguinte, ó. Você subiu 3 para cá, mediu aqui o FPZ. Isso é um macete. Ele não fala aqui no livro, mas eu estou passando para vocês, tá? Olha só. Você mede 3 centímetros daqui para cá. Muito bem. Aí, olha o grande macete. Você já está com um OZ aqui. Já está com OZ aqui e já está com FPZ. Esse eletrodo aqui é o FPZ, o fronto polar. Deixa eu ver quem que está me chamando aqui. Só um minutinho. Alguém chamou aí, pessoal? Algum comentário? Deixa eu colocar aqui no
Ó, tem o chat para você falar. Eu deixei os microfones de vocês também abertos, tá? Se você quiser entrar, deixa eu ver aqui. Reunião aberta, tal. Controle do organizador. Olha só, o microfone de vocês aqui tá aberto. Você pode dar um clique e ativar seu microfone se você quiser falar alguma coisa, tá? Mas vamos lá. Então essa reunião eu deixei aberta. Nas oficinas ela vai ser fechada, tá? Quando a gente estiver nas oficinas de EG, ela é fechada. Mas então, onde é que tá aqui? Como eu ia dizendo, né? Aqui, ó. Então o grande macete é o seguinte. Você estica novamente a régua até aqui, vê onde é que é a metade exata. Você estica do FPZ até o OZ, bem no meio você coloca o CZ. Aí você estica de novo aqui a tua fita métrica daqui até do CZ até o OZ, bem no meio você coloca o PZ. Tá? Aí não vai haver essa coisa de às vezes 10, né, 20%, 20%, você errar. Porque por que erra, né? Por que você mede? Porque as cabeças são irregulares, né? As cabecinhas são irregulares. Olha como a mudança, como ele mudou aqui a nomenclatura. Colocou T7 aqui, tá vendo? Que é o nosso T3. E T8, que é o nosso T4. A nomenclatura aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui a gente usa ainda no equipamento, né, o T5. Que ele colocou P8, P7, P8, né? E aqui o T6. Aqui é a mesma coisa. Numa montagem lateral, você colocaria o eletrodo aqui, bem próximo à região anterior da orelha, o T3, o T4 também bem próximo aqui à região anterior da orelha. Você estica depois a fita métrica, bem no meio é o CZ. Aí estica a fitinha métrica entre o CZ e o T3, bem no meio é o C3. Então você não usa muito aquela coisa do 20%, tá? Porque quando você tem aqui, por exemplo, ó, o T3 e o FP1, ó, T3 aqui, FP1 aqui, tá? Você vai esticar um T7 aqui, a cabeça nossa é um ovo, né? Você vai ver que na lateral, esse negócio do 20% não funciona. A distância vai ser muito maior aqui. Só de olhar aqui já dá pra ver, né? Ó. Olha do FP1 aqui até o F7, é o tamanho da flecha. E olha aqui do FZ pro C3, o tamanho da flecha. Não é o mesmo tamanho. Então a gente faz o quê? A gente coloca a fita aqui, coloca a fita aqui, bem no meio a gente coloca o F7. Tá? Aqui é a mesma coisa, FP1, C3, bem no meio o F3. Aí você acaba não errando. Você consegue, na simetria da cabeça, né? Na simetria normal da cabeça, você consegue fazer montar uma cabeça mais ou menos simétrica, respeitando a simetria fisiológica. Tá? Uma vez que a calibração tenha sido revista e você tenha checado, né, as voltagens do paciente, etc., você vai fazer as montagens daí. A montagem ela é padronizada, é um arranjo padronizado, né, uma seleção de canais e de cadeias, né, cadeias de eletrodos, né, grupos de eletrodos, né, para você mostrar, fazer o display do traçado e para fazer a revisão. Há muitas montagens diferentes usadas para vários propósitos, mas você pode dividir em dois tipos, a montagem bipolar e a montagem referencial, que a gente já viu. Uma montagem comum é a longitudinal bipolar, também conhecida como double banana, que parece uma bananinha dupla, né? Porque a configuração é o que ele está falando, né? Parece que são duas bananinhas, uma de frente para a outra, né? Vamos ver se ele aparece aqui. Aqui ele fez duas bananinhas aqui, tá vendo? Uma bananinha aqui, a double banana, né? É bipolar aqui, ó. Aqui, outra bananinha. E no meio tem a faquinha aqui que cortou as bananinhas, tá vendo? Então são duas bananinhas de cada lado. É a double banana, né? E a linha média.
Numa montagem bipolar, os eletrodos que são vizinhos, eles são pareados um com o outro, seja na região, seja antero-posterior, né, longitudinal, ou transversal, pode ser de um lado para o outro também, que é um jeito legal de você tentar localizar os potenciais do eletrocefalograma. Alternativamente, links de montagem referenciais, explorando o eletrodo à distância, pode se ligar a uma referência. Que no caso, então, é a referencial, né? Você vai ligar cada eletrodo, explorando cada eletrodo ativo, né, que explora o encéfalo, com uma referência distante. As referências comuns incluem vértex, você pode usar o CZ, né, como um eletrodo de referência. Processo mastoide também você pode usar, é comum. Uma época que eu estava lá no HC, eles usavam processo mastoide, não usavam a orelha. Eles colocavam atrás da orelha o processo mastoide. As meninas gostavam de fazer assim. Resultado em relação ao eletro é praticamente o mesmo, tá? O CZ é que modifica bastante, né? Em relação à orelha, né? Mastoide e orelha é praticamente a mesma coisa. Aí ele fala aqui, inclusive, né? Ou as orelhas individuais, como mostrado na figura 5. Opa, tá aqui, figura 5. A referência aqui no caso é a orelha, são as orelhas. Você pode colocar atrás da orelha também, aqui na mastoide. Também é interessante. Né? Lembrando, né, pessoal, quando a referência é CZ, o CZ é muito interessante você usar, ajuda bastante, quando você tem focos epiléticos aqui, né? T3, T4, por exemplo. Eles são muito próximos da orelha, eles contaminam a orelha, aí o traçado fica muito difícil de ver, porque você vai ter aquela descarga, olha só, a referência está próxima perdão, do foco. Então você vai ter aquele foco distribuindo para todos os eletrodos. Ao passo que se você afasta a referência do foco aqui no CZ, olha que beleza, você não vai enxergar o foco em todos os eletrodos, porque a referência agora é o CZ, né? Então você vai ver o foco realmente próximo ao eletrodo que está comprometido, né? Mais próximo da atividade epiléptica. Então você tem o CZ, que também é uma referencial, né? Apesar de você estar usando aqui um eletrodo ativo, você faz uma referência ao CZ. E você tem também derivações matemáticas. Então você tem a Common Average Reference, que é a referência pela média comum. Você tem um outro tipo de referência comum também, que é a Laplaciana, muito boa para ver foco, que é o que ele fala aqui, né? Outro tipo de referência de montagem, né? Para avaliação de epilepsia Laplaciana, porque a Laplaciana, montagem Laplaciana, ela foca mais. Ela localiza melhor. Às vezes você tem a descarga distribuída assim para vários eletrodos. Aí quando você tem a montagem, aliás, a referência Laplaciana, ela vai focar realmente próximo do eletrodo que está mais comprometido. Então facilita bastante, você vê um pico melhor, né? Você vê a amplitude da espícula melhor. Bom, enquanto cada eletrodo gravado ativo é comparado com uma referência matemática, né? Aqui ele está falando de como é que é feito a Laplaciana, né? Aqui, ó, onde cada eletrodo ativo é comparado com uma referência que ela é promediada matematicamente também. Então, as duas principais referências matemáticas são a Common Average Reference, que na verdade é o seguinte, essa Common Average Reference, você pega o potencial de todos os eletrodos ativos, faz uma média e fala que aquele potencial ali é a sua referência. E na Laplaciana, você faz assim, você pega os eletrodos que estão mais próximos do eletrodo que você está estudando, você faz uma média daqueles eletrodos, e aí você tem uma referência nova. Por exemplo, ó, se eu estiver estudando aqui o CZ,
Então, qual que é a minha referência quando eu estou fazendo uma laplaciana? Vou dar um exemplo aqui só, né? Por exemplo, olha só. Você pode pegar o C3, potencial de C3, C4, FZ e PZ. Talvez os mais próximos aqui, né? Você soma os potenciais e divide por 4. Essa é a nova referência. É o novo valor de referência. Esse é o princípio. Não é bem assim, né? Lógico que tem um trabalho matemático que é feito aqui. Mas esse é o princípio da Laplaciana. Como você usa como referência, pensa comigo, os eletrodos que estão mais próximos de um eletrodo central, é lógico que quando você tiver um potencial epilético, e a referência são esses valores aqui, se você tiver um potencial epilético no CZ, ele aparece com alta amplitude. Não só epilético, né? Uma onda aguda de vértex também vai ter uma maior amplitude, que vai sobrepujar bastante a amplitude desses eletrodos não comprometidos em volta dele. Mas isso aí depois no curso aí a gente vai olhando. Isso aqui é só uma leitura de livro, né? Então a referência das orelhas ipsilaterais, está mostrando aqui. Sistema 10-20, de colocação, etc, etc. Banda de frequência. O que são as bandas de frequência? Ou largura, na verdade o que ele está falando aqui é largura de banda de frequência, né? Ó, bandwidth frequency. Então, largura de frequência de largura de banda. Outra convenção importante no elétron é a notação para diferentes ondas, bandas de largura de banda de frequência, né? Ou bandas apenas. Por que ele usa o termo banda? Porque a gente já está trabalhando com EG digital aqui. Então você não fala onda. Você trabalha com bandas de frequência no EG digital. A frequência das ondas, agora já muda, tá vendo? As frequências dos formatos de onda aqui é importante porque o predomínio das frequências vai variar com o estado. Por exemplo, alerta, vigília, sonolência, sono. O paciente, ele também pode conferir para o paciente, né? Não só significado em relação ao desenvolvimento da criança, como também a conformação das ondas dá para a gente o significado patológico. As ondas de frequência do EEG são expressadas da seguinte maneira, né? 1 a 3 ciclos por segundo, delta. 4 a 7 é teta. 8 a 12 é alfa, 13 e mais alto é beta. Interessante, né? Você veja só que ele coloca aqui, ó. Que eu acho até correto, né? Coloca aqui, ó. O delta é de 1 a 3. Se você olhar nos livros, tá assim, né? Delta 1 a 4, que é o delta rápido. Só que no livro também tá, né? Nos outros livros, né? 4 a 7 é o teta. 4 a 7, porque se você olhar em alguns livros, está assim, 4 a 8. Entende? Nos livros mais antigos. 8 a 12, sempre é o alfa, 8 a 12. Só que alguns livros, né, talvez a maior parte deles hoje, mostra que o alfa vai de 8 a 13. Certo? Ele fala assim, ó. Ele fala que aqui 13 Hz e mais alto, frequências mais rápidas, são beta. Mas na verdade você vai ver que muitos livros falam que é 8 a 13 o alfa. Então você veja que interessante que ainda hoje você tem essas diferenças, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra. Como é que eu faço quando eu estou quantificando? O equipamento que eu uso, ele permite que eu fale assim, ó. O delta, ele vai de 1 a 3,9. O alfa, o teta vai de 4 a 7,9. O teta. O alfa vai de 8 a ou 12,9 ou 13. Geralmente eu coloco 13, tá? E aqui a frequência de 13 para 14 é tão pequena que você vai colocar, né, 14 para cima é o beta. Se perguntarem para você hoje, até vocês mesmos têm esse conceito, né? Alfa é 8 a 13, né?
Mas você vê que aqui ele fala alfa é 8 a 12. Então, para você ver que tem essas diferenças. As bandas de frequência, aliás, as frequências, né? O que é banda de frequência? O que você fala banda de frequência? Quando você fala, aqui, ó, largura de banda e banda, você está se relacionando praticamente a quantificação do sinal. Porque você vai ver banda no EEG quantitativo. Quando você fala como aqui, ó, frequências, você está falando ao eletro, que você está vendo lá na tela do computador. Então, frequências acima de 25 Hz não são comumente encontradas no EEG de escalpo, mas podem ser vistas diretamente na superfície cortical durante os traçados intracranianos. Essas frequências são chamadas de frequência gama e são divididas em gama de baixa frequência, 25 e 70, alta frequência acima de 70. O termo ripples, ondas acima de 100 Hz, estão relacionados com descargas epileptiformes. Então, aqui há controvérsias, tá? Por quê? Ele fala aqui, ó, frequências acima de 25 Hz comumente não são encontradas no escalpo. Aí se você pegar o Niedermayer, ele vai dizer assim, que a frequência beta vai até 35 Hz. 30 a 35. Então você não vê até 25 Hz só. Você vê atividade elétrica cerebral, sim, até 100 Hz, tá? E os ripples, você tem ripples. Ripples são, esse termo ripple quer dizer ondaleta, quer dizer pequenas ondas. Você vai ter pequenas ondas cavalgando atividade elétrica cerebral mais evidente. Então você pode ter ripples sobre atividade alfa, sobre atividade beta, sobre atividade delta, teta. São ripples, são pequenas ondaletas, tá? Isso você vê também. Então essas atividades mais rápidas, hoje, com os equipamentos de alta resolução, você acaba vendo. Como eu comentei com vocês, né? Se você tiver, qual que é a onda mais rápida que eu quero ver no eletro? 100 Hz. Então eu tenho que ter, segundo o teorema de Nyquist, pelo menos 2 vezes a taxa de amostragem para eu conseguir enxergar ondas de 100. Então a taxa de amostragem é aquela de 200 Hz. Com 200 Hz você já vê ondas de 100. Então isso aqui não há controvérsias, né? Não é bem assim isso aqui. Você consegue ver assim a atividade mais rápida. Ripples, vamos ver os ripples. Aqui, ó, o que ele chama de ripple, aqui, né? São essas ondinhas assim pequenas, tá vendo? Ripples, que no EEG intracraniano está associado com descarga epilética. Mas ripples você vê também no EEG de rotina. Você tem que saber ver, tem que ver, né? Você só vê aquilo que você está procurando, né? Você enxerga também os ripples, tá? Isso aí com certeza você enxerga. Bom, abordagem clínica. A gente vai até 8h50, tá? Abordagem clínica. Há diferentes opiniões se uma pessoa deve revisar a história clínica antes da interpretação do EEG. Então aqui há controvérsias, né? Você olha só o eletro sem saber a história clínica. Essa aí é a escola americana. Você não pode nem saber o que tem o paciente. Essa é a ideia da escola americana, tá? Você não pode, nem pensa no paciente. Você tem que laudar o exame. Mas alguns experts preferem conhecer a história do paciente antes de interpretar o EEG. Para que, né, a evidência, né, de uma normalidade potencial possa ser interpretada apropriadamente no contexto clínico. Outros pensam que, conhecendo a história clínica, você vai ter você vai ter um erro aqui, né? Você vai ter aqui um bias, você vai ter aqui o erro de você
conhecer a história, então você vai ter esse desvio, né, de interpretação por conhecer a história, né? Por exemplo, eu vejo uma espícula ali na região central, eu falo, essa criança deve ter uma epilepsia rolândica. Mas na verdade não é um erro, né? Uma complementação, na minha opinião. Não é na minha, né? Eu gosto da escola europeia, que é essa escola que diz isso aqui, ó. Você tem que laudar o eletro sabendo que tem a pessoa para que você possa interpretar o eletro num contexto clínico. É muito melhor. Às vezes o paciente quer saber, por exemplo, aliás, o colega quer saber se aquilo ali é uma síndrome de West, ou se é um Lennox, ou se pode evoluir para um Lennox. Dá até para a gente imaginar se vai evoluir para um Lennox, dependendo do traçado. Tá? Então, você conhecendo o contexto da história clínica é mais fácil. Bom, então outros pensam que você conhecer a história, você vai ter um viés, né? Que seria o termo correto aqui, um viés. Bias, em português, seria o viés, né? De interpretação. E você poderia ou superestimar ou subestimar os achados, alguns achados questionáveis, né? Bom, ele fala, tem um potencial valor nas duas abordagens. E uma solução é primeiro você olhar o traçado sem a história e depois você olhar a história. Pode também, é interessante. Não é abordagem boa. Eu gosto de pegar, já ver a história, já vamos ver se esse paciente... O paciente tem uma história aqui de... Sei lá, Landau Kleffner. Lembra Landau Kleffner? Vamos ver se tem isso aqui no traçado. Né? Eu acho interessante. E isso aí para o clínico que não faz eletro é importante. Porque você colocar um discurso ali que não faz mínimo significado para o clínico, vai cair naquela questão, né, que vocês sabem, o eletro não serve para nada, né? Tem muito colega que fala isso, serve para nada isso aí. Né? Exatamente por isso, porque a gente escreve de uma forma, a gente que eu digo os eletrocefalografistas, né, algumas vezes escrevem de maneira hieroglífica. Você escreve ali, ninguém entende o que você escreveu. Tá? Bom, seguindo, então a gente viu aqui já, vimos aqui vimos a introdução, esse orderly approach, quer dizer, a avaliação ordenada do EEG. Agora o EEG normal. Vou começar o EEG normal aqui. Temos mais uns minutinhos. Tem mais 10 minutinhos aí. Depois a gente segue daqui. EEG normal. Atividade de fundo, né? Para nós é o background, é a atividade de fundo, que é chamado lá de background. Uma das metas iniciais do EEG, da interpretação do EEG, é determinar a atividade de fundo. Para ganhar um completo sentido, né, a respeito da atividade de fundo, a pessoa deve empregar uma variedade de escaneamentos diferentes de montagem, usar várias montagens diferentes, né, para ele ter várias perspectivas das frequências, amplitude e graus de sincronia. Eu concordo com ele aqui quando você fala de traçado patológico. Concordo. Ou se você acha que tem uma patologia. Você faz várias montagens e aí você vai poder topografar melhor ali os potenciais dos eletrodos. Mas agora, quando você tem um elétron totalmente normal, você faz ali uma montagem referencial, só vê as amplitudes e vai lendo, tá? Tem elétrons que você não tem dúvida que está normal, né? Isso aqui é totalmente normal. Certo? Não tem que vamos mudar uma montagem porque pode aparecer, não pode aparecer. Né? Quando o traçado é plenamente normal, não vai aparecer nada. Você roda 2, 3 páginas, você já sabe que aquilo ali vai dar problema para você ou não. Aí sim vale a pena você ficar mudando as montagens. Artefatos fisiológicos comuns. Artefatos são muito comuns, né? No EEG de vigília. E ele atrapalha bastante, às vezes, em você distinguir, né, o artefato da atividade elétrica cerebral. Você tem
um sinal de baixa amplitude, alta frequência, que vem dos músculos do escalpo, frequentemente na região frontal, né, ou temporal, né? Tem que lembrar da musculatura temporal aqui também. Você tem os movimentos oculares rápidos resultando dos sacádicos, são essas mudanças de olhar, né? O movimento de scanning que a gente faz nos olhos, que pode ser visto como deflexões frontais também pequenas espículas. Temos uma espícula que dá muita dor de cabeça, que é a espícula do reto lateral, que eu vou mostrar para vocês, depois que vocês pegarem, vocês vão ver que é fácil. Você tem assim potenciais difásicos de alta voltagem na região frontal, resultando dos piscamentos. Isso ocorre porque o olho é um dipolo. Tá? Aquilo que eu comentei também, é positivo na região da córnea e negativo na região da retina. Então, quando o olho se move para cima, né, quando ele faz o piscamento ou fechamento, né, ocular, você vai ter o fenômeno de Bell, resultando o quê? Na movimentação da carga, do potencial da diferença de potencial de cargas ali, né? A gente viu quando você vira o olho para cima, a córnea positiva ela se aproxima dos eletrodos FP1 e FP2, aí aquele eletrodo fica positivo, você vai ter ali, em relação a ele, uma deflexão para baixo, né? E quando você afasta, a córnea aproxima a retina do FP1 e do FP2, a retina se aproxima desses eletrodos quando você olha para baixo, aí você vai ter um potencial negativo ali nos eletrodos anteriores. Que é o que ele fala aqui. Isso aqui, ele coloca, mas é muito difícil, né? Você ler e entender o que está escrito aqui. Você teria que ver o desenhozinho que a gente já mostrou para vocês. O que a gente chama de atividade de base, aqui a gente fala assim no Brasil, atividade de base do elétron é o ritmo dominante posterior, tá? Posterior Dominant Rhythm, que é o PDR. Que é o PDR. Adultos saudáveis tipicamente manifestam relativamente uma atividade mista na atividade de fundo, também chamada de atividade desincronizada. Interessante isso aqui. Eu não comentei com vocês, estou comentando agora aqui. O EG em vigília, ele é chamado também de EG desincronizado. Por quê? Você tem o beta anterior, nas regiões centrais ali, médias, você tem ali um ritmo de baixa amplitude rápido, que é o que ele fala aqui, ó. Um ritmo misto de frequência relativamente baixa. Tá vendo? E na região posterior você tem um alfa. Então, ele não está sincronizado, ele é desincronizado. Então, quando alguém falar para você, então, esse aqui é um EG desincronizado, ele está querendo dizer um EG em vigília. Ou desincronizado, ou ele está em vigília, ou ele está no REM. Quando você tem um paciente dormindo, você fala que é o sono sincronizado, porque tem aquelas ondas, né? Que pegam desde lá de cima até embaixo, por exemplo, a onda aguda do vértex, às vezes se espalha por quase todos os eletrodos. Então você tem atividade lenta depois, que você vê que é sincrônica. Então você fala que o EG está sincronizado. Quando o paciente está relaxado com os olhos fechados, a atividade de fundo somente caracterizada pelo ritmo alfa dominante posterior. Você bate o olho que você vê aquilo, né? O alfa. Também conhecido apenas como ritmo dominante posterior, tá vendo? É o alfa. O ritmo alfa, ele é atenuado de amplitude e frequência quando você abre os olhos. A amplitude alfa geralmente é simétrica, ainda que possa ter maior amplitude no hemisfério direito que no esquerdo. Então é muito comum o alfa, ele fala que pode ter, mas é bem comum o alfa ele ter maior amplitude do lado direito, no hemisfério não dominante. O que é normal? Até 50% de diferença. Por exemplo, olha só, o alfa do lado esquerdo pode ter 50 microvolts
E o alfa do lado direito pode ter 100 microvolts, que você ainda considera como normal. Acima de diferença de 50% entre um hemisfério e o outro, você considera anormal. Onde que está a normalidade? A normalidade está do lado suprimido, do lado que você tem menos voltagem. Ele fala aqui, né? Com a normalidade, usualmente do lado da amplitude menor. A frequência alfa normalmente permanece simétrica. Então, se um lado está mais lento que o outro, você tem ali uma anormalidade cerebral do lado mais lento. O que é mais lento? 1 Hz, 2 Hz, 10 Hz de diferença? 10 Hz não dá, né? Porque daí você não tem o alfa, né? Então, ele fala que se o alfa ele é assimétrico, não quanto a amplitude, né? Como a gente viu agora, mas quanto a frequência, o lado mais lento é o lado com problema. A diferença é de 1 Hz, tá? O alfa ele pode ter a diferença de 1 Hz no mar. Passou disso, por exemplo, você tem 13 de um lado e você tem 9 do outro. Estamos com um problema aí, desse lado que tem 9. O córtex ali não está com uma vitalidade boa, ok? O gerador do alfa, se acha que ele está localizado dentro dos lobos occipitais. Alguns pacientes, eles não têm uma atividade alfa bem formada. Frequência, simetria e reatividade do ritmo alfa merecem uma especial atenção, né, e comentário em qualquer traçado de eletro. Vamos só encerrar essa linha aqui. Você tem várias variantes do alfa, do ritmo alfa, e eles incluem o alfa temporal, caracterizado por um alfa, atividade alfa independente sobre a região temporal, visto em pacientes mais velhos. Você tem o alfa frontal, considerado uma atividade alfa sobre as regiões anteriores, que é independente do alfa posterior, tá? Pode estar relacionada com drogas, medicamentos, né, anestesia, ou seguindo o despertar do sono. Quando o alfa ele não varia e ele não responde a qualquer estímulo no paciente comatoso, isso aqui é uma variante patológica, que é o padrão coma alfa. Então você tem também, além desses padrões e do coma patológico, o alfa patológico do coma, você tem outro aqui, que é o alfa paradoxal, que é o contrário. O alfa aparece quando você abre os olhos com um estímulo de alerta. Por isso que é um paradoxo, né? Se abrir o olho, o alfa geralmente desaparece. Você tem o alfa paradoxal. Você abre o olho, ele aparece. Só que esse alfa paradoxal aqui, pessoal, geralmente é assim, tá? Tá ali, tá, ele abre o olho, o alfa aparece, logo a seguir, 2 ou 3 segundos depois, ele desaparece, porque o olho está aberto. Então ele surge, mas daqui a pouco já desaparece. Ele não fica, sempre que você está com o olho aberto, você tem um alfa ali. Não, não é assim. Abriu o olho, ele aparece. 1, 2 segundos, ele desaparece de novo. Tá? Mas aparece com abertura, por isso que é o alfa paradoxal. É isso, pessoal. Nós vamos prosseguir a semana que vem. A gente vai ver aqui os ritmos de base mais lentos, as técnicas de provocação, sonolência, sono, e assim a gente vai prosseguir na leitura desse manualzinho enxuto e simpático aqui, tá? Até a semana.